Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma das nossas noites de leitura, mais um momento que o Senhor vai preparar para nós aqui, para nós entendermos um pouco mais da palavra, para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite e nós glorificamos a Deus porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos feito ficar de pé e nós nos alegramos nele, isso é o mais importante, amém? Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e em seguida a gente já começa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento tão precioso que o Senhor está nos dando de leitura, de meditação, de estudo da tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, como é bom ter contato com o Senhor, como é bom estar com o Senhor, Pai, todos os dias, todo momento. Como é bom saber que o Senhor tem estado conosco, como é bom saber que o Senhor habita no meio, Senhor, do teu povo, da minha vida, Senhor, da minha casa, na minha família. Jesus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem feito o melhor por nós todos os dias, Jesus. Como nós nos alegramos em Ti. Como nós, Senhor, nos alegramos nas coisas que o Senhor tem feito em nós, Pai, dentro de nós e através de nós, Jesus. Muito obrigada, Deus, pelo mover que o Senhor tem feito no nosso espírito. Muito obrigado, Senhor, pelo nível de edificação que o Senhor tem nos levado a cada dia. Obrigada, Jesus. Constrói em nós um lugar onde a tua presença ela é bem-vinda. Constrói em nós um lugar, Senhor, onde é a tua habitação diária, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. A nossa leitura hoje começa em 1 Samuel 28. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, gente. Espera só um pouquinho que eu esqueci. Aqui tá. Me perdoe. 1 Samuel 28, versículo 4, é o nosso primeiro texto de hoje. 1 Samuel 28, versículo 4. Diz assim: Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Então, fala desse novo ataque, né, que os filisteus pretendem fazer contra Israel. E eles se reúnem em Sunem e Israel se reúne em Gilboa junto com Saul. Agora vai para 1 Samuel 28, versículo 3. Volta um versículo e em seguida a gente continua do 5 em diante. 1 Samuel 28, versículo 3 e depois o versículo 5 em diante. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. E eles disseram: Existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. E a mulher, porém lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. E ele perguntou: Qual a aparência dele? E disse ela: Um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Samuel perguntou a Saul:
Por que você me perturbou fazendo-me subir? E respondeu Saul: Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profeta, nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. E disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir o teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou e assou o pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Queridos, esse é o primeiro trecho de hoje para nós aqui, e é um trecho extremamente polêmico, extremamente cheio de dúvidas, cheio de lacunas, né? E eu não seria maluca a ponto de querer trazer aqui algum fundamento sobre essa palavra. Mas o que eu posso dizer para vocês é: a Bíblia condena qualquer tipo de adivinhação, de mediunidade, de busca de espíritos que já estão mortos. A Bíblia, ela é totalmente contrária a isso. Desde o início a gente está lendo isso nos mandamentos, nas leis do Senhor. Ele é contra isso, ele é totalmente contrário a essas práticas. Por quê? Porque nós sabemos que por trás de tudo isso existem espíritos enganadores. É por isso que Deus pede para que os mortos não sejam consultados de forma nenhuma, que os médios não sejam buscados. Nós precisamos buscar ao Senhor. E o que eu posso dizer para vocês aqui, sem levar em conta nem essa questão da médium e se é Samuel ou se não é Samuel, o que nos mostra nessa passagem, diante de tudo aquilo que a gente tem lido durante todos esses dias, durante esses meses, é que Saul se afastou totalmente do Senhor. E o próprio texto diz que ele tentou consultar ao Senhor, mas o Senhor não o respondeu. E aí já está a grande questão. Então, toda a resposta que Saul precisava, ele foi buscar justamente em demônios, ele foi justamente buscar no seu próprio ego ferido e não no Senhor. Porque se ele quisesse ouvir o Senhor, ele teria se arrependido, ele teria buscado realmente alguém para orar por ele teria buscado o quebrantamento de coração, e o Senhor com certeza teria respondido a Saul. Mas antes, o seu coração obstinado continuava buscando uma maneira de solucionar os seus problemas fora da vontade do Senhor. Esse é o principal tema aqui dentro desse texto. E eu costumo dizer que se o Senhor diz que não é para fazer, não é para fazer e pronto. A graça do Senhor, a lei do Senhor, ela nos protege. E é disso que nós precisamos, dessa proteção que vem de Deus através da sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diz Samuel, não muitos dias atrás nós lemos isso. Então, muito melhor é obedecer a palavra do Senhor e então esperar esse guarda-chuva, né, sobre as nossas vidas, esse cuidado vindo de Deus. E não procurar nenhum tipo de refúgio ou nenhum tipo de resposta em outras doutrinas, em outras maneiras, né, que a gente sabe que a gente vai encontrar, são demônios por trás disso. 1 Samuel, capítulo 31 agora. 1 Samuel, capítulo 31. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos
caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos destes incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-seã. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-seã, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-seã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Aqui nós temos essa batalha terrível, né, onde todos os soldados de Saul, mais os seus 3 filhos, o próprio Saul e o seu escudeiro morrem de forma extremamente brutal nessa guerra totalmente sem precedentes, né, no sentido de que não havia um motivo aparente, eram lutas que se travavam por território, por pura ganância. E aqui então nós temos o fim de Saul, baseado naquilo que já havia sido profetizado sobre ele. Havia um tempo pré-determinado para que Saul viesse sofrer as consequências das suas próprias buscas, das suas próprias plantações, que era a desobediência a Deus. Se Saul tivesse se arrependido, muito provavelmente ele teria sido estabelecido em Israel, ou ele teria sido perdoado e o Senhor levantaria Davi no seu tempo e Saul estaria vivo, teria sido salvo. Mas antes ele preferiu realmente seguir os seus próprios caminhos. E não só ele, né? Mas tantos homens que o seguiram, preferiram obedecer a sua voz do que obedecer a Deus, do que obedecer ao profeta, também, infelizmente, sofreram as consequências nesse momento. 1 Crônicas 10, do versículo 1 em diante, a gente também vai ver um pouquinho dessa mesma história. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos destes incircuncisos. Mas o escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul, seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom.
Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu seu reino a Davi, filho de Jessé. A própria palavra, né? Ela vai nos mostrando o que levou à morte de Saul, o que levou ao extermínio da sua família, né? O que levou a essa tragédia em Israel, a desobediência. Em toda a palavra, quando a gente vê o Senhor permitindo que algum exército, que algum povo invadisse o seu povo, geralmente tinha a ver com desobediência, com obstinação, com a busca incessante por caminhos próprios que não eram os caminhos do Senhor. Era isso que acontecia com a maioria deles. Nosso próximo texto, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então essa aqui é a história que vai aparecer mais na frente para nós, mas fala de um filho de Jonatas, né, nesse grande amigo de Davi, e que esse filho já era aleijado dos pés, e quando ele sabe que seu pai e seu avô haviam morrido ali naquele momento daquela guerra, a sua ama, né, a mulher que cuidava dele, tentando salvar a vida desse menino, tentando salvar a linhagem real, porque Mefibosete era filho de um príncipe, e então automaticamente a tomada do reino, né, do trono, seria de Mefibosete. Ele seria o herdeiro do trono de Israel se ele então viesse buscar esse trono, né? Mas a sua ama, temendo pela vida dele, porque ele seria o próximo a ser morto, justamente por ser da linhagem real, ela foge com ele. Só que na fuga, muito provavelmente essa mulher ou essa menina cai com ele, né, pelo peso, não se sabe por que ela cai, e ele se torna ainda mais machucado, né? Ele se torna manco. Então agora o problema não está só nos pés, mas nas pernas também. Então ele se torna manco. O nome desse rapaz, dessa criança de 5 anos, era Mefibosete. Nós vamos ver um pouquinho mais da história dele lá na frente. 2 Samuel agora, capítulo 1, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. E Davi então lhe perguntou: De onde você vem? E ele respondeu: Fugi do acampamento israelita. E disse Davi: Conte-me o que aconteceu. E o homem contou: O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe a notícia: Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: Aqui estou. E ele me perguntou: Quem é você? Aí eu: Sou a Malequita, respondi. Então ele me ordenou: Vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-o até a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada.
E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: De onde você é? E ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. E Davi lhe respondeu: Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: Venha aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse: Matei o ungido do Senhor. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. Esse é o cântico que Davi canta, né? Esse é o lamento. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel, chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Esse texto de 2 Samuel fala desse amalequita, né, desse servo amalequita, desse homem que chega no acampamento de Davi, então faz esse relato das notícias, conta a Davi o que acontece. Davi e os homens lamentam a morte dos israelitas, dos guerreiros, do próprio Saul, de Jonatas principalmente. E Davi então cumpre o que a própria lei diz, que é vingar a morte, né, de um israelita. É olho por olho e dente por dente. Então, já que esse moço havia dito que ele tinha matado Saul, terminado de matar Saul, então Davi se vinga ali naquele momento pelo sangue de Saul, desse amalequita. E ele então mata esse jovem. Para nós parece algo forte, ou muitas vezes trazendo até injustiça, mas com certeza esse jovem tinha alguma culpa nisso, né, para ter dito dessa forma. E Davi agiu segundo a lei, Davi agiu segundo os parâmetros dos mandamentos, que aquele que matasse o seu irmão, ele teria que ser morto também, pagando com o mesmo, né, que você fez pelo outro. Então você matou, você seria morto, você poderia ser vingado pelos parentes da vítima, né? É isso que Davi faz aqui então. E Davi canta, Davi entoa esse lamento que fala justamente desse momento de dor, de tristeza de Israel pelo seu grande líder Saul, ainda que um homem totalmente desviado da vontade de Deus. Saul tem esse sentimento de dor pela vida de Saul, pela vida dos israelitas que morreram e pela vida de Jonatas, que era um grande amigo desde o momento em que eles se conheceram. Como é bom, gente, a gente vê quanto Davi tinha esse sentimento pelo seu povo. Davi não queria somente o trono, Davi não queria poder, Davi queria que a vontade do Senhor se estabelecesse sobre a terra de Israel. Esse sempre foi o grande desejo e o anseio de Davi. Trazer a glória de Deus para Israel, trazer a presença de Deus para Israel. E ele vai conseguir fazer isso, com certeza. 1 Crônicas, capítulo 8 agora, gente. 1 Crônicas, capítulo 8, a partir do versículo 29. 1 Crônicas 8, 29 em diante. Vai falar, são dois trechos, tanto de 1 Crônicas 8, quanto de 1 Crônicas 9, que é o final da nossa leitura de hoje. Vai falar sobre uma genealogia, né? Os descendentes de Saul e os descendentes da própria tribo de Benjamim, que é a tribo de Saul, ok?
Então nós vamos falar um pouquinho sobre genealogia aqui, finalizando a nossa noite de hoje. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 29 em diante. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maacá, o de seu filho mais velho, Abdom, e o de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab. Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeuada. Jeuada gerou Alemete, Azimavete e Zinri. E Zinri gerou Mosá. Mosá gerou Biená, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Azirracão, Bocru, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Então aqui fala de uma parte, né, ou de boa parte da genealogia de Saul, que são os homens. Lembra? A Bíblia sempre traz essas referências aos primogênitos, aos homens da família, aos que fazem cabeças, né, de tribos, de famílias. Por isso que traz basicamente o nome dos homens, ok? Agora, todos esses foram os descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9, a partir do versículo 35, que vai fazer a mesma referência ao texto que a gente acabou de ler, porque fala também dessa descendência de Saul, né? Só que aqui fala são os descendentes de Benjamim, que é a mesma coisa, né? A tribo de Saul era a tribo de Benjamim. Versículo 35, então. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 35 em diante. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e de seu filho mais velho, Abdom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Azimavete e Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Azirricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Então aqui conta um pouquinho da genealogia de Saul. Se a gente separar aqui os nomes, a gente vai perceber quem é quem nessa família, né? Mas o principal aqui para ser contado é Saul. A família que ele vem é de Quis, né? O avô dele é o Zur, e Quis então faz o pai, né, de Saul. Tem Saul e Saul tem Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Esbaal quase não aparece, né, nesses textos que a gente leu, mas aqui dentro da genealogia ele mostra também esse quarto filho. Aqui não aparece também Mefibosete. Eu não sei dizer para vocês se esse menino chamado Mefibosete ele nasce de um outro casamento de Jonatas ou se o nome dele
é trocado de alguma maneira aqui na genealogia contada em 1 Crônicas. Depois, se eu tiver um tempinho, se eu lembrar, eu vou tentar dar uma olhada sobre isso, mas se alguém quiser dar fazer uma pequena pesquisa sobre isso, eu nunca pesquisei, nunca prestei atenção nesse detalhe para saber, tá bom? Gente, Deus abençoe. Essa noite nós terminamos o nosso texto aqui. Aqui a gente finaliza esse primeiro período que vai até Saul, né, o reinado de Saul. Daqui para frente agora a gente vai ver o reino se estabelecendo de Davi, que é de 1025 até 985 a.C. Agora começa um outro período histórico de Israel, começa uma nova fase de Israel, com uma outra linhagem tomando posse, agora não mais a tribo de Benjamim, e sim a tribo de Judá, que é a tribo de Davi. Davi agora começa então a trilhar o seu caminho como rei de Israel, vai passar sim por alguns percalços no início, mas depois Deus então o estabelece realmente como rei. A gente vai ver essa jornada de Davi a partir de agora. Aqui acaba, né? Cessa a história de Saul com a sua morte, a morte dos seus guerreiros, a morte do seu filho e essa fugida, né, dessa ama do filho de Jonatas com esse menino que ele cai e Mefibosete. Então nós vamos ver um pouquinho mais da história dele lá na frente. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, gente. Amanhã é feriado. Hoje é dia 20 de abril de 2022. Amanhã já é dia 21 de abril. Nós temos um feriado aqui nacional no Brasil. Então, amanhã provavelmente eu faço essa gravação durante o dia já. E já poste para vocês aí no grupo um pouco mais cedo. Mas sexta-feira a gente está aqui de novo gravando. E por enquanto a gente vai fazer por aqui mesmo, pelo YouTube. Vamos ver o que o Senhor vai preparar para nós depois, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus e bom descanso a todos aí que vão dormir daqui a pouco. Deus abençoe.